Ok, minha gente, vida que segue, Recanto dos Pescadores. Recanto dos Pescadores, Centro Gastronômico Recanto. Eu demorei um pouquinho, que eu estava vendo aqui, né? A participação do pessoal aqui. Marcos Rabi tá firme aqui, falando de Cuba. Vai morar lá, Marcos. Aqui. Tô brincando, hein, cara? Não vai não, que a gente vai sentir falta tua. Centro Gastronômico Recanto. Lá tem a comida japa, a comida japonesa, que é com toda certeza a melhor de Teresópolis. A Bibi está sempre lá no Recanto, né? Eu sou suspeita, eu adoro o Recanto. Um beijo, Nilson, um beijo, Rafaela, que é uma graça, filha dele. Um beijão para todo mundo. Fiz meu casamento lá, de tanto que eu amo. Lá está todo... o lugar de ir é no Recanto. Final de tarde é bater papo lá no Recanto. Lá é muito bom. Aqui na reta, e tem a padaria do Recanto, que é a padaria da Rafaela, né? Tem a padaria do Recanto, que também é muito boa. Bom, vida que segue, eu vou mostrar para vocês um acidente. Esse acidente não foi em Teresópolis, mas ontem aconteceu mais um acidente aqui com morte. Lá na Fonte Santa, mais um motoqueiro morre num acidente. Isso acontece quase que semanalmente, acidentes envolvendo motociclistas, motoqueiros. Lá na Teresópolis, Friburgo, então, nem se fala. Faria também vai comentar sobre isso, a situação da Teresópolis, Friburgo, com referência aos acidentes. E eu queria botar esse acidente, que coisa maluca. O cara está completamente errado, sem capacete, carregando 2 pessoas na moto. Agora, olha o que acontece. Eu vou explicar sobre o fato aí, porque aí eles vão lá, socorrem, o rapaz não morreu não. A moto foi destruída. Você quando está perto, motociclista, motoqueiro, que sabe realmente andar de moto, é muito difícil você parar perto de um caminhão. Você não pode parar perto de caminhão. Você não sabe, principalmente em cruzamento, você não sabe para onde o caminhão vai. Num cruzamento, você não sabe para onde ele vai. Então ele foi carregando 2 pessoas, ele para muito próximo ao caminhão, o sinal abre, o caminhão passa na frente dele e o motorista, obviamente, ele entrou naquela zona em que você não está vendo pelo retrovisor, até porque ele está muito abaixo do retrovisor. O motorista do caminhão não viu. Se quiser pode repetir, Alex. O motorista do caminhão não viu e atropela o motoqueiro. E ele está errado, porque você pode ver que ele está carregando 2 mulheres na moto, né? E ele se aproximou demais. Agora, vendo a imagem, você vê que ele está com 2 pessoas e aquilo impede dele sair com rapidez do local. E ainda tem mais isso, né? Se ele está sozinho, talvez ele saia com velocidade. Ele não conseguiu sair com a velocidade que precisava e acabou sendo acidentado, porque ele estava realmente com a sobrecarga na moto, totalmente errado. E o caminhão, fazendo o trabalho dele, saiu, também não conseguiu ver um acidente mesmo, mas é lógico que o rapaz da moto ali não podia estar naquele local, naquele momento. Se ele está sozinho, talvez ele consiga sair, mas com 2 pessoas ali carregando, não teve outro jeito de não ser acidentado. Exatamente isso. Bom, minha gente, ontem mais um acidente, levando a vida de um jovem aqui. E a gente vem falando aí sobre mototáxi aqui em Teresópolis. Rio de Janeiro, realmente, o prefeito já impediu o mototáxi. Existe lá nas favelas do Rio de Janeiro isso há muitos e muitos anos. E aqui em Teresópolis a gente está tendo mototáxi também. E eu descobri essa semana que tem o grupo do 99, né? Mas que tem um grupo que foi formado aqui em Teresópolis de WhatsApp. De WhatsApp. Se a grande dúvida no 99 é que segurança você tem, e essa turma do WhatsApp que não pertence a ninguém, é um grupo de WhatsApp que são fazendo o trabalho de mototáxi. Então, isso é muito perigoso. O que a Guarda Municipal, ela tem que continuar, tem que insistir nisso, de ir atrás desses mototaxistas. Impedir as pessoas de trabalhar,
para trabalhar tem que estar legalizado. E o grande problema, Faria, e aí eu abro para um outro assunto, que é a mobilidade urbana em Teresópolis. Não, sim, eu vou só dar a minha palhinha, que eu sei que Bibi está ávida para falar desse assunto aí, porque é um assunto que ela vive, ela conhece demais, né? E não é só o que aconteceu, você colocou aí do grupo de mototáxi, eles estão na ilegalidade, né? Estão na ilegalidade, porque não tem nenhuma lei que respalda ainda, né, ter o mototáxi em Teresópolis. Só vou fazer um recorte aqui, Hélio, que seu amigo Marcelo, meu marido, entrou aqui e falou assim, olha, manda um beijo para mim que eu estou assistindo. Meu amor, você deve estar aí no intervalo do trabalho. Um beijo enorme, te amo. Bom, vamos lá. Eu vejo, eu me impactei muito com a imagem, né? Eu acabo nem assistindo, nem olhando tanto, porque eu fico muito impactada com isso. Quando o Hélio disse que teve outro acidente com morte, eu fico pensando nessa mãe, nessa esposa, enfim, realmente é muito impactante. Mas o que eu acredito realmente, que nós acreditamos, é que um plano de mobilidade para o entendimento, para um estudo técnico de impacto, é quem vai dar realmente a solução para as cidades Brasil afora, inclusive de mobilidade urbana. A gente sabe que agora o plano de mobilidade urbana, que está sendo aí, me parece que já está bem adiantado aí na prefeitura, né? Parabéns a quem está aí cuidando desse tema. Vai nortear a cidade, a gente fala agora aqui de Teresópolis, vai nortear a cidade para o entendimento do que de fato é a solução para a mobilidade. Então, se vai abrir rua, ou como é que aquele bairro se desloca, ou se precisa de mais linhas aqui, ou se o ônibus vai impactar, ou se o mototáxi vai ser a solução. Enfim, o que vai nortear vai ser o plano de mobilidade urbana. Então, eu vejo com muita preocupação quem dá opiniões muito assertivas ou com muita certeza a respeito de um tema, que somente quem estudou 30, 40 anos o assunto vai poder, de fato, entregar um estudo de acordo com aquela realidade. Então, eu dizer se sou contra ou a favor, o fulano dizer porque é melhor para um, porque é melhor para outro, a gente deixa de observar o que é fundamental para uma cidade, o coletivo. Ou seja, a gente sabe que até no direito, né, o direito coletivo sobrepõe o individual. Então, às vezes, o que é bom para um grupo de pessoas não é bom para o todo. Às vezes, o que é bom para o todo vai ferir um número ou outro de pessoas. O que é fundamental, Teresópolis, né? O Brasil inteiro já está entendendo, já está começando nessa conversa da mobilidade urbana. E as cidades acima de 200 mil habitantes, como, por exemplo, é o nosso caso, que já tem 110 mil carros na rua, você imagina, é quase um carro para cada habitante. Então, embora eu seja uma estudiosa da mobilidade interna, seja uma estudiosa da mobilidade, inclusive expandindo o meu conhecimento para a gente falar a respeito de Brasil, a gente já teve aí 2 matérias em circulação, em revista de circulação nacional, falando a respeito de mobilidade e transporte urbano. Eu sou muito grata como mulher e fico muito feliz de estar num ramo que é tão fechado, mas eu ainda acho muito temerário, eu acho muito perigoso opiniões que não venham de um estudo técnico a respeito desse tema. E não adianta, não tem para onde fugir, Hélio Faria. Esse estudo técnico só vai vir através do plano de mobilidade urbana. É ele quem vai dizer como as pessoas vão se locomover melhor. E mobilidade urbana não é só para o carro, não é só para a moto, não é só para o ônibus, é para o pedestre também. Uma cidade fluida, com vocação turística, a gente precisa ter cuidado quando a gente fomenta determinados modais. Por quê? Porque pode ser o impacto do qual a gente não consiga retroceder. Então, o que é fundamental a gente esperar? A gente aguardar para que a gente tenha uma opinião técnica. E quando eu digo técnica, gente, não é para favorecer um lado ou outro. É para favorecer a coletividade. Aquele maior número de pessoas que transitam naquele local. Então, hoje eu não posso te dizer se eu sou contra ou a favor um estudo que só vai me dar certeza com quem já estudou 20, 30 anos a respeito disso. Olha só, eu queria fazer uma colocação que eu sempre coloquei dessa forma, até porque com a Constituição de 88, ela colocou isso, né? Cada município tem sua lei orgânica, tem sua peculiaridade. E a gente, Teresópolis, você não pode, mas São Paulo tem, mas Porto Alegre tem,
Ah, mas em Sumidouro tem. A realidade de cada cidade é específica. Então, isso tem que ser feito por quem é da área, por quem conhece, e cada cidade tem uma realidade. Não adianta achar que o que está fazendo em Salvador é bom para Teresópolis. Pode ser Que pode seja não, ou e pode pode não não ser. ser. É isso aí. Tem que ter um Então, estudo muito exato. e feito por profissional. Por profissionais, né? Então, Bibi, mas por que não tem ainda? Porque ainda são poucos os profissionais no Brasil nessa área, dada a dificuldade desse tema. Então, não é uma questão fácil. Às vezes, o que eu acho que vai imediatamente me favorecer, né? Vamos voltar lá, vou mal comparar, né? Mal comparar. Eu estou dizendo, é o caso do médico lá com diploma. Ele acha que está favorecendo porque está fazendo o atendimento, mas aquele atendimento não está sendo feito por alguém que pode fazer aquilo. Então, não te favorece. O imediato parece bom, porque às vezes ele pode acertar ou não, mas como é que é o futuro próximo daquilo? Então, quando a gente dá uma opinião, ou quando a gente escuta uma opinião, a gente tem que parar, né? É igual, eu gosto de dizer, bem no popular, que é igual com o filho da gente, né? Às vezes ele pede uma coisa que é boa para ele no momento, mas a gente já sabe, como pai e mãe, que daqui a um mês aquilo já não vai ser tão legal para ele. Então, às vezes, a gente fala não, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente não pode deixar de perceber a importância de um estudo técnico a respeito de uma situação. Porque o coletivo precisa ser respeitado, é a coletividade, é a sociedade como um todo que precisa ser prestigiada. E isso só vai acontecer quando o plano de mobilidade urbana der a sua análise profissional, a sua análise técnica a respeito. E eu falo desse tema como usuário, né? Mas a mudança de mão de uma rua, a colocação de um ponto de ônibus, né? O volume de pessoas, né, de pedestres, isso tudo envolve. Então, esse estudo é muito grande, é imenso, é uma coisa e leva tempo. Não dá para chegar aqui e ficar um dia olhando uma rua e o número de carro que passa e tomar decisão. É um estudo de tempo. Vamos pensar lá em Curitiba, né? Como é que aconteceu lá? Estudou-se, fez um estudo muito amplo a respeito de mobilidade e se entendeu, por exemplo, que o comércio devia flexibilizar o horário de saída dos funcionários. Foi isso mesmo. E aí o que aconteceu lá? Se entendeu que o horário de pico não era culpa do carro que estava na rua, não era culpa das poucas linhas que estavam na rua, se entendeu era porque saía todo mundo em comboio naquele horário. Então, o que aconteceu lá em Curitiba? Não estou dizendo que, assim como Faria disse muito acertadamente, eu não estou dizendo que seja a solução para cá. Mas pode ser que você esteja chegando muito tarde em casa e o problema não esteja ali naquele trânsito, esteja no horário de saída de todo mundo. E aí, mesmo que você coloque 10 mil carros na rua, vai criar mais congestionamento, você vai demorar mais ainda. Então, o estudo ele mostra para a gente aonde está, de fato, o problema. Lá, uma loja sai 5h30, a outra sai 6h20, são até horários pequenininhos. Eu fui estudar esse case e é muito legal, né? Porque se entendeu que a questão era essa. Se entendeu que se flexibilizar o horário de entrada e de saída do comércio melhorava a qualidade de vida das pessoas e do trânsito para que elas chegassem em casa em horário mais adequado. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque sem um estudo, a gente é incapaz de entender o que melhora a vida dessa sociedade. Seja para o passageiro, né, que a gente chama de usuário, a gente já não utiliza mais essa nomenclatura, mas seja para o passageiro, seja para o condutor de determinado modal, o que é que vai funcionar melhor para essa coletividade. Tá, e classes têm que ser ouvidas nisso aí. Por exemplo, a classe de taxistas, eles têm que ser ouvidos. O motorista de ônibus que vai para o Rio de Janeiro, da aviação Teresópolis, e o motorista de ônibus da aviação de Deus, eles também têm que ser ouvidos no plano de mobilidade urbana. O motorista comum, o motociclista tem que ser ouvido também. Todos têm que ser ouvidos para saber quais são as dificuldades de cada um. Por exemplo, Hélio, a gente pensa assim, né? Hoje a gente não tem ruas que tenham corredores. Eu ouvi muito a palavra, tem corredor. Não, não tem. O que a gente tem é vão de segurança entre os carros. Então, esse recorte, ele não é um corredor,
né? Então, o que é importante a gente ter um entendimento? E não é a Bibi que vai dizer isso, não é o Faria, não é quem está defendendo isso ou aquilo. Quem vai dizer isso são pessoas que estudaram 20, 30, 40 anos a respeito das cidades. E aí é um planejamento tão abrangente que todos os profissionais da área são ouvidos, todas as ruas são milimetricamente observadas, e aí e os bairros também. Como é que, por exemplo, o Meudon se comporta diferente do Alto? No Meudon, vamos dizer que tem um horário de pico entre 8 e 9 da manhã, que 8.000 pessoas se desloquem. O Alto, entre 10 e 11 horas, que 2.000 pessoas se desloquem. E esse entendimento é fundamental para a gente entender e adequar, ajustar os modais. O que são os modais? O ônibus, o transporte por aplicativo, o taxista, para que eles se complementem. Carga e descarga. Exatamente. E quando eles se complementam, só tem um que ganha, a sociedade como um todo. Mas, volto a dizer, isso é muito importante para você que está em casa entender qual é a opinião que você deve ter. A opinião que você deve ter é aquela que o plano de mobilidade, que um estudo vai te trazer. Porque aí a gente vai entender o que não é bom só agora, mas é bom para o futuro também. Pergunta para você e um comentário, Marquinhos, né? O Conselho Municipal de Cidade já concluiu o Plano de Municipal de Mobilidade Urbana? É a primeira pergunta dele. Até agora, acho que nada. O presidente do Conselho é Luciano Savatoni, do Sindicato da Construção Civil. O plano deveria ser feito pela Fundação Getúlio Vargas, Bibi? Então, Marquinhos, até onde a gente tem notícia, né? Esse plano de mobilidade não é feito pelo Conselho da Cidade, né? Ele, na verdade, me parece que há, inclusive, uma Câmara Técnica no Conselho que versa a respeito desse tema, que é a mobilidade, mas o que a gente precisa, de fato, e que as cidades como um todo estão buscando, né? Através de processos de licitação, aí a gente tem que ver com o órgão responsável. Me parece que está bastante adiantado já. O que a gente tem são profissionais, por exemplo, da COP, da UFRJ, ou então da Fundação Getúlio Vargas, mas que, de fato, sejam profissionais desta área, né, de trânsito e tráfego, de organização das cidades. Então, são profissionais que, de fato, vivenciam isso de cidade em cidade, até porque eles, na verdade, fazem comparativos. É um planejamento interessantíssimo e muito, muito extenso, né? Não é uma coisa que é criada do dia para a noite, de um mês para o outro, é observando o comportamento de cada cidade. A partir desse comportamento, a partir do entendimento do que vai ser bom para agora e para daqui a 30 anos, por exemplo, é que vai se ter a informação do que, de fato, de que modal atende melhor aquela cidade, de quais podem ser complementares. Por exemplo, você fala aí do Rio, né? Claro, lá tem o mototáxi, onde, por exemplo, o carro não chega. E o Eduardo só permitiu nessas áreas. Becos e vielas só são acessados através dos mototáxis. E nesse movimento, eles são super necessários. Então, o que acontece é isso. Quando há o planejamento de mobilidade urbana, há o entendimento de onde os modais se complementam. E aí não é para ser bom para mim, não é para ser bom para você, é para ser bom para a sociedade no geral. O Faria vai responder depois do comercial, porque a gente falou aqui, a Bibi falou do horário, que o horário do Meudon é diferente do horário do Alto. Quantos carros saem pela Teresópolis-Friburgo todos os dias pela manhã ou pela madrugada, em direção aos mais variados lugares? Faria responde isso para a gente na volta. E no Rio de Janeiro nós somos a 7 Rio, também estamos explicando aqui. Eu acho que eles têm muita coisa para passar de experiência a 7 Rio para Teresópolis. Até agora, lá no Rio de Janeiro, eles não resolveram o problema do trânsito. Mas aqui é uma cidade menor. Experiência eles têm. A 7 Rio que mexe, que cuida do trânsito no Rio de Janeiro. Rapidamente indo para o comercial, Original Drogarias em vários bairros da cidade, Original Drogarias. Quero falar para vocês também que o Supermercado Gucci já está com promoções até domingo. Promoções no Supermercado Gucci até domingo. Posto Santo Estevão em Araras, combustível de qualidade mesmo. A qualidade, a garantia Fit e a gasolina mais barata de Teresópolis no Posto Santo Estevão. A gente volta já.